Momentos de oração. Momentos de oração. Vento impetuoso vem soprar aqui, como línguas de fogo vem, repousa sobre mim. Levanta-me, pois caído estou, sacia minha sede. Pois cansado estou, fortalece-me, Senhor. Oh, vem, Espírito Santo, preencher o meu coração. Oh, vem, Espírito Santo, que bom que estamos juntos, e juntos nós vamos pedindo: vem Espírito Santo de Deus, vem inflamar o meu coração, vem me levantar, vem me reerguer, vem me santificar, porque essa é a função, a missão do Espírito Santo. Então, seja bem-vindo, que bom que nós estamos juntos. E é juntos que nós vamos caminhando, porque como diz aquela música, é quando nós estamos juntos que o Espírito Santo nos vem. Por isso eles estavam naquele dia, naquele lugar, naquele cenáculo, junto com a Virgem Maria, pedindo, se preparando para receber a promessa, para que a promessa do Espírito Santo fosse cumprida na vida deles. E é por isso que você, eu, nós estamos aqui nesse cenáculo, nessa novena, nesse momento de oração, para clamarmos hoje, amanhã, e a hora que acabar a novena, continuar clamando: vem Espírito Santo, vem inflamar o meu coração, vem me levantar, vem me reerguer, vem me dar força, vem me santificar, vem fazer de mim um novo homem, uma nova mulher. É para isso que nós estamos aqui a cada dia dessa novena, e é para isso que o Espírito Santo vem em nosso socorro, vem criar em nós um organismo espiritual, nos fazer de nós um novo homem e uma nova mulher. Então vamos com muita fé rezarmos hoje, 6º dia da novena de Pentecostes. Quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube da nossa comunidade. Quero convidar você a levar essa novena, esse dia de hoje, para outras pessoas, porque todos nós precisamos desse mover do Espírito dentro de cada um de nós. Então vamos iniciando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando hoje, mais uma vez, mas com toda a fé, pedindo: vem Espírito Criador. Vamos rezar? Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Vós sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer
que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes. Crer. Amém. E hoje, nesse 6º dia, mais uma vez nós vamos nos lembrar dessa graça do Espírito Santo na nossa vida. Essas virtudes que já estão em nós, esses dons do Espírito Santo que estão em nós, mas que precisam se movimentar para que nós possamos vencer e lutar e vencer, para irmos nos convertendo e sermos santos, vencendo o pecado na nossa vida. Olha, o Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito Santo, que são dons de santificação pessoal. O Espírito Santo vem, os dons do Espírito Santo estão em mim, em você, para nos santificar. E isso acontece pela abertura do nosso coração, nos fazendo progredir na nossa vida espiritual. O auxílio de Deus, ou seja, a graça atual, a graça para hoje, para esses tempos, o Senhor nos envia. Essa graça atual, ela age em nós nas virtudes, fé, esperança, caridade, como vimos esses dias. É uma graça que coopera conosco, são os remos. Mas a graça também atual, o auxílio de Deus também age em nós através dos dons do Espírito Santo, que operam em nós, agem em nós, se movimentam em nós. Então, a graça do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a força, o sopro do Espírito Santo, nos faz crescer. É aquele barco que vai correndo. Nos faz crescer e nos faz amadurecer, espiritualmente falando e humanamente falando. Precisa ter um equilíbrio, né, entre um crescimento espiritual e um crescimento humano, porque aí sim é o Espírito Santo agindo em nós, aí essa graça, né, operante de Deus na nossa vida. Não dá para crescer espiritualmente e continuar imaturo humanamente falando. E vice-versa. É preciso um equilíbrio, um crescer e um amadurecer. Humanamente falando, que é a ação, a operação. E espiritualmente falando, que é o caminho de conversão. Aonde a gente não mais comete pecado mortal. Onde nós rompemos definitivamente com o pecado mortal e aonde nós lutamos para não cairmos nos pecados veniais, que são leves, mas que são profundamente prejudiciais para a nossa vida. Porque os pecados veniais fazem com que os dons do Espírito Santo não se manifestem em nós. E aí nós vamos entender aquilo que às vezes acontece, infelizmente. Nós vemos pessoas que estão na igreja a vida inteira, se dedicam à igreja. Pessoas que estão lá na igreja são ministros da Eucaristia, são catequistas, fazem parte da liturgia, coordenam uma pastoral, um movimento na paróquia, na igreja, mas parece que não muda de vida, parece que não cresce, não progride. Pessoas que recebem a Eucaristia com frequência, pessoas que vão à missa todos os dias, mas que quase não aparece o sinal da presença dos dons do Espírito Santo no seu jeito de ser, falar, nas suas ações. E por que que isso não acontece? Por que que essas pessoas que vivem toda essa realidade parece que continuam as mesmas? Não mudam. Por que que nós muitas vezes, apesar de tudo, não mudamos? Por causa do pecado venial, que faz com que a gente fique meio que amarrado. Os pecados veniais, essas faltas e as inclinações que derivam desses pecados,
fazem com que as nossas almas fiquem inclinadas para as coisas da terra, para as coisas terrenas, e nos mantém atados os dons do Espírito Santo. Eu pensava assim, imagina, eu e você, com as nossas pernas atadas, com os nossos braços atados, com a nossa boca atada. Nós podemos nos mover, falar, andar, podemos, mas não fazemos isso porque nós estamos atados, presos. Os pecados veniais fazem isso conosco, com os dons do Espírito Santo, com a manifestação desse Espírito Santo na nossa vida, nos prende, nos atam. Estas faltas e as inclinações que daí derivam, tornam as almas inclinadas à terra e as mantêm como que atados os dons do Espírito Santo na nossa vida. Olha que coisa séria. Então, para que os dons do Espírito Santo se manifestem em nós, é preciso que nós lutemos contra os pecados veniais, que são leves, mas que nos prejudicam, e buscando sempre o sacramento da confissão com frequência. Então, nós precisamos combater, com a graça, com a força do Espírito Santo, os pecados veniais na nossa vida, porque são eles que não nos deixam progredir, crescer, amadurecer espiritualmente e humanamente falando, levando em conta que nós já rompemos com o pecado mortal. Então eu quero hoje junto com você, entendendo tudo isso, e talvez descobrindo o motivo pelo qual nós não crescemos espiritualmente. Nós continuamos muito presos às coisas da terra e não abertos às coisas divinas, às coisas do céu. É porque nós precisamos romper com esse pecado, ou com esses pecados veniais. Então eu quero junto com você pedir, venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo de Deus. E move-te em mim, move aqui, ó. Movimenta os dons, os teus dons, Espírito Santo, que estão em mim, infusos em mim, dentro de mim, para me santificar. E que estão atados. Vem Espírito Santo e coloca em mim uma inquietação, um desejo, uma necessidade de buscar o sacramento da confissão hoje, agora, já, mas com frequência. Vem Espírito Santo, desatando todas essas correntes, tudo aquilo que me prende e que não me permite amar mais a Deus e me entregar mais a Ele, viver mais as coisas espirituais. Então vem, Espírito Santo, move-te em mim, move-te, enche minha vida, enche o meu coração do amor de Deus, do temor de Deus, para que, por amor a Deus, por não querer ofender a Deus, eu rompa, eu lute para vencer os pecados veniais. E nós pedimos isso pela intercessão de Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, aquela que é esposa do Espírito Santo. Então, Mãe, nós te pedimos hoje, intercede por nós, para que esse Pentecostes aconteça na nossa vida e para que nós possamos romper definitivamente com o pecado mortal e romper diariamente com os pecados veniais. Então rezemos assim a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós.
Amanhã nós vamos iniciando uma reflexão sobre os dons do Espírito Santo. Nos 3 últimos dias agora da nossa novena, 7º, 8º e 9º dia, refletindo e pedindo aos dons do Espírito Santo. Fique conosco, compartilhe, curte, e que nós possamos assim, como os apóstolos com a Virgem Maria, reunidos no cenáculo pedindo, vem, vem Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.